No dia 31 de janeiro deste ano, faleceu na cidade de Aracaju o ex-governador Seixas Dória, figura histórica da política brasileira. Eu e o senador Lauro Antônio, que é também do estado de Sergipe, pretendemos fazer uma sessão especial pela figura, pelo que representou Seixas Dória na política do nosso país, no combate à ditadura e na defesa das instituições políticas e democráticas. No entanto, há uma resolução recente do Senado Federal que só permite uma sessão especial em homenagem a qualquer figura de âmbito nacional depois de 25 anos de seu falecimento. Sendo assim, eu e Lauro Antônio, nosso senador por Sergipe, que ocupa com muito brilho o lugar do senador Eduardo Amorim, tenho certeza que se Eduardo Amorim estivesse aqui, estaria fazendo a mesma coisa, resolvemos, nesta sessão, relembrarmos a figura imortal de Seixas Dória, que eu tive a honra de tê-lo como secretário do Estado, secretário dos Transportes, quando eu fui governador entre 1987 e 1991. E pude sentir de perto a sabedoria, os conhecimentos técnicos e também a sua desenvoltura como administrador, o que muito me honrou ao tê-lo ao meu lado, não só na administração, realizando obras as mais diversas no setor rodoviário, como recebendo os seus aconselhamentos, através da experiência que ele vivenciou no parlamento e como governador do estado defenestrado do poder pelos militares, porque ele teve a coragem cívica de não se entregar aos poderosos do momento e resolveu tomar uma posição aberta em favor da democracia no Brasil e combatendo a ditadura que ali estava se instalando. Foi preso e levado à ilha de Fernando de Noronha, onde permaneceu lá por muito tempo com uma outra figura admirável, político de escola, político exemplo de dignidade e de coragem, o ex-governador Miguel Arraes. Portanto, para mim, um momento de muita emoção, de muita saudade, de Seixas Dória, que deu exemplos edificantes de que como o homem deve se comportar nos momentos decisivos, mesmo naqueles em que se coloca em risco a própria vida, mesmo naqueles momentos em que as bandeiras que nós defendemos estejam sendo soterradas pela força das baionetas. A minha palavra é, portanto, de admiração, de respeito, e os nossos sentidos pêsames, que já foi isso demonstrado em outra oportunidade, à família lutada, a dona Meire, a sua inesquecível esposa, companheira, dileta de todas as horas. O estado de Sergipe tem Seixas Dória como um verdadeiro monumento da sua política. Tem Seixas Dória como um exemplo de vida. Ele que escreveu, durante o seu calvário, eu réu sem crime, para demonstrar ao povo brasileiro e à sociedade do nosso país que o único crime que ele cometeu, se isso representa algum crime,
foi defender as instituições democráticas do nosso país, o mandato que foi conseguido através da vontade popular de João Goulart e também o seu próprio mandato. Eu pude também testemunhar, senador Lauro Antônio, o quanto ele era grato aos seus amigos, o quanto ele era cioso da responsabilidade em edificar as amizades através dos benefícios que ele recebeu para alcançar o poder. Pedro Valadares, por exemplo, que era meu pai, era deputado estadual. Na época em que os militares mandaram que a Assembleia Legislativa cassasse o seu mandato. E eu estava lá, ainda um jovem estudante, nas galerias da Assembleia Legislativa, participando daquele momento histórico em que Pedro Valadares, ao depositar o voto, não traiu o seu amigo. Permaneceu a seu lado, construindo ao lado dele um exemplo que nós devemos seguir durante todo sempre. Pedro Valadares votou contra a cassação de mandato de Seixas Dória. E Seixas Dória foi preso e certa vez ele, já em liberdade, foi me visitar na minha cidade. E eu disse, quando o senhor vai voltar à política? Ele disse, Valadares, eu tão cedo não volto à política. Eu digo, mas se eu voltar, terá o meu apoio. Valadares, o momento é difícil agora. Vamos aguardar os acontecimentos. Um dia, quem sabe, eu voltarei. Voltou. Foi candidato a senador e eu candidato a governador em outra chapa. Ele perdeu para senador da República. E eu ganhei para governador. Meu adversário, mas eu convidei para ser meu secretário. Porque a família Valadares tinha uma estima ímpar por Seixas Dória, um reconhecimento pelo seu valor. E quanto eu me beneficiei do ponto de vista pessoal, político, ético e moral com a presença daquele monumento no governo de Antônio Carlos Valadares. Senador Luiz Henrique, eu quero dar uma parte a Vossa Excelência. Também gostaria de uma parte, senador Valadares. Também, Nobre senador Antônio Carlos Valadares, Vossa Excelência enriquece o plenário desta casa hoje, evocando uma das figuras maiúsculas da política brasileira, do verdadeiro homem público. O que é que distingue o homem público? O que é que o define? O que é que o separa do homem da iniciativa privada? Ambos servem ao desenvolvimento do país. Aquele empreendedor da iniciativa privada, ele tem um objetivo, o objetivo de dar lucro às suas empresas, para ampliar a produção e ampliar os empregos. Agora, o lucro do homem público é outro, é a sua credibilidade pela prestação do serviço para a comunidade, sem olhar para interesses privados e particulares. E Seixas Dória era um desses, que se guiava pelo espírito comunitário e pela dedicação à causa pública. Agradeço a Vossa Excelência, peço licença para incorporar suas palavras ao meu discurso, concedo uma parte ao senador Lauro Antônio, nosso Laurinho, em seguida ao senador Hollenberg. Obrigado, senador. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso e já está aqui encerrando. Eu quero dizer que Seixas Dória foi um homem tão especial que recebeu em vida um documentário intitulado Um Herói Sergipano. Então, quero agradecer a parte aí e deixar você completar o seu discurso, suas palavras. Muito obrigado. Agradeço ao companheiro e amigo Laurinho. Em seguida, o nosso senador do PSB.
Prezado senador Guaranésia, se a presidenta permitir mais 2 minutos, eu não posso de cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, que me enche de alegria, porque, como Vossa Excelência sabe, a minha origem é de Sergipe. E Seixas Dória foi uma referência para todos nós, para a nossa família. E eu me orgulho muito de dizer que meu pai, embora fosse, à época, um deputado do Partido Republicano, do PR, naquela ocasião, que mantinha, inclusive, uma aliança tradicional com o PSD, ele foi o grande articulador da candidatura de Seixas Dória ao governo de Sergipe. Portanto, Vossa Excelência faz hoje aqui um registro da maior importância em relação a um dos maiores homens públicos da história de Sergipe. E Vossa Excelência, com a sua trajetória, vem honrando as melhores tradições da política sergipana. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. E ao encerrar, senhora presidenta, eu gostaria de dizer que Seixas Dória, ele inscreveu um momento especial na vida política de Sergipe, não só como deputado estadual, deputado federal, participando da cruzada em favor da criação da Petrobras, como também como governador do Estado. O seu nome ilustre, hoje, faz parte do histórico da vida dos grandes homens públicos do Brasil. Para nós, sergipanos, é um privilégio ter Seixas Dória, ter o seu nome sendo rememorado na mais alta casa do Congresso Nacional, porque ele merecia e merece as homenagens maiores que podem ser feitas a um homem público honrado e trabalhador.